paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez eu estou gravando um vídeo para a glória de Deus, a pedido agora da nossa irmã Jo, lá do campo de Guarulhos, do nosso querido pastor presidente, pastor Clementino. Quero deixar meu abraço ao pastor Clementino, toda a sua diretoria, e deixar um abraço aqui para a nossa missionária Oneide, presidente da Abadiguar. E a pedido da nossa querida irmã Jo, ali do São João, nós vamos estar aqui ministrando a Santa Palavra, mas eu quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs de todas as igrejas e denominações que vão assistir este vídeo da Santa Palavra. Bom, eu quero ler um texto aqui, minhas irmãs. Essa palavra foi a pedido da irmã Jo para o círculo de oração, mas essa palavra é para todos nós. Então, se eu aqui no vídeo falar irmãos e irmãs, porque essa palavra é para a igreja do Senhor. Mateus capítulo 5, versículos de número 38. Eu quero falar de um tema nesta mensagem sobre a questão da vingança. O texto diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Até aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos dentro de um sermão chamado Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus, que tem como tema o reino do Messias, nos traz pelo menos 5 sermões importantes do nosso Senhor Jesus. O primeiro sermão importante aqui de Jesus é este, o Sermão do Monte. Depois nós temos o segundo sermão dele em Mateus 10, comissionando os seus apóstolos à pregação do reino. Depois nós temos em Mateus 13 as doutrinas do reino expostas por Jesus através das suas parábolas. E depois nós temos Mateus 18 com um grande sermão da humildade para podermos estar dentro do reino. E depois nós temos, a partir de Mateus 24, o sermão escatológico. Todos os sermões de Jesus são de extrema importância para nós. Mas eu quero ressaltar este pequeno trecho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que vem com as bem-aventuranças, da palavra grega makairos, que significa extrema felicidade ou completude, algo pleno. Então Jesus mostra a verdadeira felicidade do reino. Nós não somos felizes como cristãos por obter bens materiais, por obter conquistas terrenas, mas nós somos felizes como cristãos quando a gente consegue viver o que exatamente está registrado na Santa Palavra, o que está registrado aqui nesse Sermão do Monte. É óbvio que a salvação, ela é pela graça, ela não é meritória, não é por cumprir os requisitos do Sermão do Monte que eu sou salva pelo mérito de Cristo. Mas uma vez que eu sou salva, eu nasci de novo. E uma vez que eu sou nascida de novo, eu vivo uma vida de santificação e eu vou apresentar frutos. E eu vou apresentar o caráter de Cristo na minha própria vida. O Sermão do Monte são as características ou as qualidades dos cidadãos do reino. Se somos pertencentes ao reino dos céus, nós vivemos de acordo com o Sermão do Monte. E das diversas características ou lições que nós temos aqui no Sermão do Monte, nós temos esta parte que hoje o Espírito Santo me iluminou a falar sobre a questão da vingança. Jesus está repreendendo o conceito errôneo dos fariseus e escribas em relação à interpretação da lei. Este é um sermão em que Jesus debate isso.
a interpretação correta da lei mosaica. Jesus não vai reinterpretar a lei, ele não faz uma nova interpretação da lei. Simplesmente ele explica a própria lei. Então, a classe política religiosa de Israel, que eram composta de fariseus, saduceus, essênios e zelotes, é importante dizer que todos esses grupos estavam ouvindo este sermão de Jesus. E para cada um deles, Jesus vai trazer um ensinamento. Mas principalmente para a classe dos fariseus. E dentro dos fariseus estavam os escribas, que eram os intérpretes da lei. E eles interpretaram a lei do jeito deles, ao ponto, no período interbíblico, de criarem o Talmud e o Misná. E por conta dessa interpretação errada, Jesus então vai dar a interpretação correta. E quando chega no assunto da vingança, do nosso relacionamento com o próximo, Jesus vai dizer para esta multidão que estava o ouvindo e para essas classes políticas, e como eu disse, com o foco principalmente para os escribas que estavam interpretando esta lei de forma errada, Jesus vai dizer assim: ouviste o que foi dito? Por quê? Porque a pregação deles era uma pregação oral. E eles chegaram a um ponto de se tornarem a própria palavra no meio do povo. Olha a arrogância e prepotência que esses fariseus chegaram. Então, por isso que Jesus usa esse termo, ouviste o que foi dito. Então, dentro dessa colocação, ouviste o que foi dito, Jesus vai dizer assim, ó, vocês ouviram os fariseus ensinarem vocês olho por olho, dente por dente. Agora, essa expressão olho por olho, dente por dente, é uma expressão bíblica? Onde ela está? Em Êxodo 21, 24, em Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. Era algo da lei, era algo que Moisés implantou. Então, o que os fariseus fizeram? Já que está na lei, nós vamos viver de forma literal aquilo que está escrito na lei. No entanto, qual foi a interpretação que eles deram a este mandamento? Simplesmente, eles pegaram este mandamento, assim como fizeram com a carta de divórcio, e simplesmente eles odiavam as pessoas. Se alguém os maltratasse, eles iam lá e maltratavam também, porque afinal de contas estava escrito na lei. Então eles eram vingativos, eles tinham a vingança dentro do coração deles, eles maquinavam a vingança. Ou seja, se está escrito na lei, se a pessoa me der um tapa no rosto, se a pessoa matar alguém da minha família, então eu vou lá e mato também, afinal de contas está escrito isto na lei. É aqui o ponto que eu quero chegar. Jesus vai dizer, não, mas não é isso que está escrito na lei. Vocês interpretaram assim. O que é que de fato estava escrito na lei de Moisés? Por que entrou essa questão olho por olho, dente por dente? Por questão de justiça e para limitar a violência do ser humano. Meus irmãos, minhas irmãs, se vocês observarem as nossas crianças, desde pequenos nós temos, por conta da nossa natureza decaída, por conta do pecado adâmico, nós somos violentos, nós somos vingativos, nós guardamos mágoas das pessoas. Isto é algo que, infelizmente, a natureza adâmica faz conosco, é algo que a natureza adâmica, isto é pecado, são pecados existentes no nosso coração. Então, quando Moisés implantou na lei olho por olho, dente por dente, Moisés não estava implantando a vingança, o ódio, muito pelo contrário, ele estava tentando frear a vingança e o ódio. É o contrário, porque ele colocou limites para a violência humana. Então, na lei mosaica, a sentença da pessoa era de acordo com a ofensa. Então, vou dar um exemplo aqui. Se alguém desse um soco no rosto do outro e perdesse um dente, essa pessoa, ó aqui o meu dentinho, então, na lei de Moisés, a outra pessoa ia lá e tirava o dente daquele que havia prejudicado a pessoa que havia perdido esse dente. Então, era assim que funcionava. Era de acordo com a ofensa. Mas por que isso foi implantado? Para limitar a violência. Porque as pessoas,
os judeus pensariam 2 vezes antes de prejudicar o outro. Por quê? Porque se a pessoa roubasse o boi do outro, sabia que depois a lei mosaica ia dizer, então a outra pessoa tem o direito de pegar teu boi também. Então é assim sucessivamente. Era para limitar a violência, para que as pessoas pensassem 2 vezes antes de prejudicar o outro, e também por questão da justiça, que a pessoa fosse penalizada de acordo com as suas ações. Mas isto foi implantado por quê? Por conta do pecado do homem. Se o homem não tivesse essa vingança dentro, essa maldade dentro deles, então não havia necessidade. Por isso que foi implantada esta lei. E aí, voltando aqui para o Sermão do Monte, o que é que Jesus vai dizer? Olha, vocês não interpretaram a lei de forma correta. E aí Jesus vai dizer, eu porém vos digo, não resistai o perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E o que te mandar contigo a tirar a túnica, deixa também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Por que Jesus está falando isso? Jesus está dizendo o seguinte, a interpretação correta da lei é a seguinte: a lei foi implantada para poder tratar o nosso ego, para poder tratar o nosso coração. Quando foi colocado olho por olho, dente por dente, isto era para limitar a nós mesmos. O evangelho é um evangelho que trata o nosso coração. A lei foi implantada para que analisemos a vingança que está dentro do nosso coração, o ódio, o mal que nós disseminamos contra as pessoas. Jesus está dizendo literalmente assim: investiga o seu coração. Eu estou dizendo para você que quando uma pessoa te ofender, bater no teu rosto, ele está usando essa figura de linguagem, se ela bater do lado direito, investigue se você tem condições de oferecer o outro lado. Investigue quando alguém te pedir uma túnica, investigue se você tem um coração bondoso, amável, um coração restaurado pelas escrituras, se de fato você é alguém nascido, se você for um cidadão do reino dos céus, você vai então dar a capa. Quando alguém te ofender, você não vai maquinar a vingança, você não vai elaborar planos. Se alguém falar mal de você, você não vai falar mal dela. Se alguém te prejudicar, você não vai prejudicá-la, porque você não vai se vingar. Analise o seu coração. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, analise se você vai andar com ela 2. Então o que é que Jesus está tratando aqui? Jesus está tratando da interpretação correta da lei mosaica. O que é que a lei apontava? A lei foi dada para tratar caráter, para moldar os corações. No entanto, como Cristo não tinha ido até a cruz do Calvário, a lei não conseguiu regenerar o coração do homem. Mas Jesus estava dizendo: eu consigo regenerar vocês. Então vocês ouviram uma interpretação errada. A interpretação que os religiosos deram à lei foi dizer a vocês que vocês devem odiar o inimigo de vocês. Mas a interpretação correta é amar o inimigo. E como é que a gente ama o inimigo? A gente ama o inimigo porque somos nascidos de novo, porque somos regenerados, porque somos cidadãos dos céus. Ao invés de maquinarmos a vingança, nós vamos perdoar e vamos orar. E a cabeça desta pessoa será abrasada pelas nossas orações. Como assim? A mente dela. Porque quando essa pessoa nos ofende, ela nos dá um tapa e a gente não revida esse tapa, ela vai refletir sobre esta nossa atitude. Aquilo vai ferver na mente dela. Aliás, o apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 12, repete isso, quando ele fala de amar o próximo e de amar os nossos inimigos. E Provérbios, o próprio Salomão já havia falado sobre isso. Então, eu quero, neste vídeo, trazer essa meditação para você, minha irmã, meu irmão. Se as pessoas te fizeram mal, te caluniaram, te maltrataram, você é perseguido, você é caluniado, o que a palavra de Deus diz a nós? Para se vingar? Para maquinar o mal? Para revidar? Não, a palavra de Deus diz para a gente orar,
por aqueles que nos perseguem. O que mais que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que nós temos que investigar o nosso coração. Se o nosso coração nos levar à vingança, a retrucar, ao ódio, à maldade, isto significa que a luz vermelha acendeu e que se Cristo voltar, isso significa que nós não somos convertidos. Aí você vai falar, mas missionária, como é que eu faço? Tem hora que eu sinto mesmo a vontade. Então, o que é que você vai fazer com essa vontade carnal? Essa vontade carnal, ela precisa ser sobreposta pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Se você é um nascido de novo, regenerado, eleito, então você vive a santificação. Se você vive a santificação, você consegue identificar os pecados do seu coração. O Sermão do Monte é um sermão que nos faz identificar os pecados internos. Esses pecados externos, eles começam no coração. É por isso que um dos requisitos aqui é ser limpos de coração. Pureza, ser purificado, não ter maldade, não ter impurezas no nosso coração. Um outro requisito do Sermão do Monte é a questão de sermos justos, de manifestarmos a justiça do reino. E por manifestarmos a justiça do reino, seremos perseguidos. Por quê? Porque as pessoas irão nos perseguir porque seremos parecidos com Cristo. Jesus foi perseguido pela classe religiosa porque eles eram religiosos, eles gostavam de pregar a palavra, mas eles não viviam a palavra. Como Jesus vivia a palavra, Jesus era luz. Então Jesus iluminava as trevas e os religiosos eram as trevas. E o comportamento de Jesus os incomodavam, porque Jesus era diferente deles. Jesus foi perseguido, maltratado, mas ele foi à cruz como uma ovelha que não reclamou, simplesmente ele não se vingou. Ele falava a verdade aos seus opositores, mas ele não se vingava, ele perdoava. Olha o que ele diz na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem. Eu sei que isso é um desafio para você e é um desafio para mim, porque existem pessoas que são más, elas maquinam o nosso mal, elas nos perseguem, elas nos maltratam. Mas eu vou me vingar desta pessoa? Não, eu não vou me vingar. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou orar por esta pessoa. Agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara para ir finalizando aqui nosso vídeo. Você, minha irmã, que está sofrendo por violência doméstica, eu não estou aqui dizendo que você não deve denunciar o seu agressor. Não é isto. Eu não estou dizendo que você deve apanhar. Não é isto que Jesus está ensinando aqui. Jesus está falando do nosso coração. Ele está dizendo de quando nós maquinamos essa maldade. Eu vou dar um exemplo da violência doméstica. Então, por exemplo, eu sofri violência doméstica e aí eu maquino uma maldade contra um parente da pessoa que me agrediu. Ou eu contrato pessoas para bater na pessoa que me bateu. O que é isso? É vingança. Jesus está falando, analise o seu coração. Eu quero deixar isso claro porque nós estamos com 40% de mulheres sofrendo violência doméstica e muitos líderes eclesiásticos de forma irresponsável dizendo que essas irmãs têm que perdoar o agressor, que elas têm que viver apanhando deste marido. Não é isso. Você deve denunciar esse agressor. Isso não é vingança, isso é lei. Existem pecados que não podem apenas ser tratados no âmbito espiritual de pecado, são crimes, e crimes devem ser denunciados. Na própria lei mosaica, é isso que significava olho por olho, dente por dente. Os crimes eram denunciados. Olho por olho, dente por dente era limitar os crimes, era limitar a violência. Eles eram denunciados. Qualquer agressor era levado diante dos anciões de Israel e recebia a penalização. Então não estou dizendo que nós vamos sofrer uma violência e nós não vamos denunciar o agressor, não é nesse sentido, mas o que Jesus está dizendo é sobre a vingança, é sobre a maldade, é sobre maquinar o mal. Então existem pessoas que maquinam o mal e nós precisamos investigar o nosso coração.
Porque no final, aqui no versículo 48, Jesus vai dizer: portanto, sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, nós precisamos investigar a nossa capacidade de perdão, perdoar aqueles que nos maltratam, perdoar aqueles que nos perseguem. Este é um dos requisitos dos cidadãos do reino. Orar por aqueles que nos perseguem, não maquinar a maldade no nosso coração. No coração de um cidadão do reino não pode ter mágoas, não pode ter vingança, não pode ter maldade. Que Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos estar colocando esta mensagem no nosso canal do YouTube. Siga aí a Elisete Gonçalves, missionária Elisete Gonçalves, as nossas redes sociais. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos vossos corações e que Deus abençoe. Um grande beijo a todos os nossos amados irmãos e irmãs. E eu quero convidar você que quer conhecer as Escrituras, que tem sede, que quer ter entendimento da verdade, da Santa Palavra, vem estudar teologia com a gente. Instituto de Teologia Nova Visão, núcleos em Barueri, núcleos em Carapicuíba. Deus abençoe, um grande abraço.